Humanidade Livre, um programa de reflexões. Mas preste atenção nessa expressão, humanidade livre. Nós somos humanos e o desafio é nos transformarmos em mais humanos, não é? Sermos mais humanos, criar uma verdadeira humanidade. Não ficarmos naquela questão de você tem a sua família, eu tenho a minha família, você cuida dos seus, eu cuido dos meus. Não, nós criamos uma família única que seja a humanidade. Utópico? Sim, utópico. Mas nós precisamos de utopias. São as utopias que fazem com que a gente avance, com que a gente transcenda. Então a humanidade é a utopia para todos nós. A utopia de sermos uma única família, sem divisões de raça, de países, sem fronteiras, sem divisões religiosas, enfim, uma única humanidade. Mas uma humanidade livre, livre para ser, livre para crer, livre para ter atitudes, livre para ter opiniões, livre para expressar as suas opiniões. Quando há liberdade, há riqueza de pensamento. Quando há liberdade, há multiplicidade de expressões. E isso é a riqueza humana. Nós somos ricos porque nós somos diferentes. A capacidade de ser diferente é o que nos iguala como ser humano. Humanidade livre. Uma só humanidade, todos feitos de um mesmo material, mas ao mesmo tempo com a capacidade de ser diferente, a capacidade de ser livre. Bom, mas hoje eu queria discutir contigo uma expressão que é tão importante quanto a humanidade livre, que é a expressão solidariedade. Solidariedade. É sobre isso que nós iremos refletir nesse programa. Mas antes de abordarmos especificamente o que é solidariedade, o que não significa caridade nem assistencialismo, é algo muito mais sério e muito mais exigente, eu gostaria de lembrar um pouquinho o pensamento de Kant, Immanuel Kant. E Kant foi um grande leitor de Rousseau. E Rousseau já dizia, eu estava falando agora de liberdade, Rousseau dizia que a grande característica do ser humano é a liberdade. Os animais não. Os animais, eles são presos na sua realidade. Um gato sempre vai ser um gato. Um gato sempre vai gatear. Uma girafa vai sempre girafiar. Um cavalo vai ser sempre um cavalo. Não é? Uma abelha vai ser sempre uma abelha, não é? Mas o ser humano não. O ser humano é o único ser que consegue transcender ao que ele é. O único ser que realmente pode ser algo diferente, porque ele tem liberdade. Os animais estão condicionados a ser o que eles são. Eles já estão programados a ser o que eles são. Eu tenho uma gata chamada Sofia e a Sofia, ela foi programada a ser a gata Sofia. Então, seu comportamento é de gato, sua alimentação tem que ser de gato e assim por diante. Nós não, nós seres humanos, nós somos capazes de nos transformarmos em outras coisas diferentes. Não é? E assim afirmava Rousseau. E Kant foi um grande leitor de Rousseau. Só que aperfeiçoou muito essa ideia da liberdade. E o que Kant diz? Kant diz o seguinte, que nós temos desejos e nós temos vontade. Nós temos desejos e nós temos vontade. Às vezes a gente fala, né, eu tenho vontade de chupar um sorvete. Não, para Kant isso está errado. Eu tenho desejo de chupar um sorvete. Eu tenho desejo de comer um açaí. Isso é desejo. Então, desejo é tudo aquilo que vem dos meus instintos, do meu corpo.
Então eu tenho desejo, não é, de comer uma macarronada, eu tenho desejo de ouvir uma música, eu tenho desejo, enfim, eu tenho desejos. Não é? Agora, a minha liberdade está onde? Quando a minha vontade se prevalece. O que é vontade? A vontade é a minha decisão racional. A decisão racional é a minha vontade. Então, eu tenho uma vontade de chupar um sorvete, só que eu tenho que dar aula. Eu tenho que estar na sala de aula. Então, minha vontade diz para o meu desejo, não, você não vai chupar o sorvete agora. Você vai chupar o sorvete depois da aula ou amanhã. Mas agora você tem que dar aula. Eu tenho que dar aula, então eu não vou chupar o sorvete. Então, quando a minha vontade consegue se prevalecer sobre os meus desejos, aqui então eu sou um homem livre. Quando os meus desejos prevalecem sobre a minha vontade, que é a minha razão, que é aquilo que eu acho que tem que ser feito, que é correto ser feito, e os meus desejos falam mais alto, e aí eu sou levado pelos meus desejos, aí eu sou um ser preso ao instinto. Eu perco a minha liberdade. Então, o ser humano é um ser livre porque ele é um ser racional, porque ele tem a chamada vontade. Então, meu desejo diz, eu quero tomar uma cerveja agora, está um calor tremendo. Mas a minha vontade diz, não, você tem que dar aula. Você não pode faltar para tomar uma cerveja. Não seria correto da sua parte. Então, eu vou dar aula. Então, aqui a vontade prevalece sobre o desejo. E aqui eu tenho liberdade. Então, o que constitui a liberdade humana, para Kant, é justamente isso. É quando a minha vontade, ela se sobrepõe aos meus desejos. Que muitas vezes, nem sempre é contra os desejos. Não é? Então, eu estou com um tempo livre. Eu posso muito bem tomar o meu chopinho. Não é? Então, minha vontade diz, opa, vamos lá. Não é? Eu estou com desejo de tomar um chopinho, então vamos lá, vamos tomar um chopinho. Não é? Mas aí eu vou porque eu sei que eu posso, nesse momento, ter um momento de descontração e posso tomar o meu chopinho. Aqui, então, se caracteriza a liberdade humana. Não é? É quando a vontade ela prevalece sobre os desejos que nós temos. E é por isso que nós podemos ser solidários, porque nós temos liberdade para sermos solidários. Eu quis fazer essa introdução da visão de Kant justamente para mostrar que nós somos capazes de sermos solidários. Por quê? Porque nós somos seres livres. Livres para tomar decisões. E não simplesmente seres movidos pelo desejo. Mas, afinal de contas, então, o que é solidariedade? Bom, vamos explicar o que não é solidariedade. Bom, o assistencialismo, a caridade, não é solidariedade. Então, se alguém bate na minha porta pedindo um prato de comida, e eu dou esse prato de comida, eu não estou sendo solidário com essa pessoa. Aqui não há solidariedade. Aqui há um ato fraterno de caridade. Não é? Se eu saio à noite distribuindo pães para pessoas de rua, isso não é solidariedade. Isso é caridade. Isso é assistencialismo. Não é? É necessário? Muitas vezes é urgente e necessário. Muitas vezes o estender a mão para que o outro coma alguma coisa é extremamente necessário, porque a fome está batendo. E quando a fome bate, não tem outra saída. Não é? Então é suprir um desejo que é fundamental. Não é? Então nada contra a caridade. Agora, o que eu não posso é ficar somente na caridade. Eu preciso ser caridoso, mas é necessário avançar também para a solidariedade. E o que é solidariedade? Bom, solidariedade vem da palavra latina solidum, ou solidus, não é? que quer dizer solo.
chão. Não é? Então, a palavra teve origem nessa imagem, né? Chão. E principalmente na imagem de que todos pisam sobre o mesmo chão. Ou seja, todos estão pisando sobre o mesmo solo. Então eu sou solidário a partir do momento que eu vou agir para que o outro comece a pisar sobre o mesmo solo que eu estou pisando. E aqui eu quero colocar para você uma imagem que nos diz o que não é solidariedade. Então, imagine-se sobre uma rocha. Você está sobre uma rocha. Firme. Uma rocha que é consistente, é um solo firme, seguro. Não é? E você tem um irmão, você tem um ser humano ao lado ali da rocha, só que numa areia movediça. E ele está afundando. Quando ele está assim, quase com a cabeça toda na areia movediça e com o braço para fora, você se agacha, pega na mão dele e sobe ele um pouquinho, até a cintura, e deixa. Ele vai continuar na areia movediça. Você vai continuar na rocha firme. Ele vai continuar afundando. Quando ele começar a ficar com a cabeça até aqui, com a areia movediça, você vai pegar na mão dele de novo e sobe ele um pouquinho. Mas ele vai continuar na areia movediça. Isso é caridade. Então, se alguém pede um prato de comida para mim, eu dou o prato de comida para ele, e é bom que eu dê, porque realmente ele está com fome, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente pegando no braço do rapaz, do ser humano que está na areia movediça e subindo um pouco. Mas ele vai continuar na areia movediça. Ele vai continuar a afundar. Um dia ele vai bater na porta, minha porta de novo, pedindo um prato de comida. E eu vou dar o prato de comida para ele. O que eu estou fazendo? Eu estou erguendo ele um pouco da areia movediça e deixando ele na areia movediça. O que é solidariedade? É retirar esse ser humano da areia movediça e colocá-lo em solo firme, em solo seguro, no mesmo solo que eu estou pisando. Isso é solidariedade. Então, a solidariedade são ações que fazem com que o ser humano seja promovido, o ser humano possa caminhar com as suas próprias pernas, porque ele pisa no mesmo solo que eu. Ele tem as mesmas oportunidades que eu tenho. Uma vez eu encontrei, eu acho que eu já contei aqui nesse programa, mas eu vou contar novamente. Uma vez eu encontrei um senhor num casamento, um dentista, e um espírita, e a gente estava conversando sobre religião e tudo mais, sobre vida, e aí um certo momento ele disse para mim, tá vendo aquele senhor ali? Eu falei, tô. Ele falou assim, então, graças àquele senhor, hoje eu sou dentista, porque ele pagou a minha faculdade de odontologia. Então ele custeou a minha faculdade de odonto, por isso que eu sou dentista hoje. E eu não me aposentei ainda, porque eu financio 2 jovens na faculdade. Eu estou pagando 2 faculdades para 2 jovens que não podem pagar a faculdade. Essa ação aqui, você vê, esse rapaz não só percebeu o bem que o outro fez para ele, mas resolveu passar para frente. Não é? E o que o outro fez para ele? Foi tirá-lo da areia movediça e colocá-lo no solo firme. Ou seja, dar a ele a oportunidade dele fazer uma faculdade. Isso é promoção humana. E ele está fazendo isso com 2 outros jovens. Ele está pagando a faculdade desses outros jovens, ou seja, não é um prato de comida, mas é a oportunidade desses jovens terem um futuro. Isso é solidariedade.
Então, a solidariedade é uma ação que promove o outro e que faz com que ele saia da sua situação e cresça, e possa crescer na vida. Na Igreja Humanidade Livre, nós temos um curso de preparação para o Enem e para o vestibular, para jovens da rede pública de ensino. Então, eu consegui reunir um grupo de professores de cursinho, professores bons, e durante todo o ano todo, segunda, terça, quarta e sábado, esses jovens vão à Humanidade Livre para aprender, para se preparar para o Enem, para tirar uma nota boa no Enem e para passar no vestibular. Com um diferencial, eles têm uma aula que é de cidadania, onde eles vão também entender o que é ser um cidadão, membro de uma sociedade, seus direitos e seus deveres, o que é dignidade humana e assim por diante. Então, o que é isso? Isso não é um prato de comida. Isso não é caridade. Tudo isso é de graça para eles. Eles recebem até o lanchinho aqui, porque eles vêm direto da escola para cá, para a igreja, ou então do trabalho para a igreja. Então, eles recebem um lanchinho. Mas isso é uma ação solidária. Ou seja, isso é dar oportunidade para que esses jovens estudem, para que esses jovens possam ter uma boa nota no Enem e possam passar no vestibular. Temos uma participação, padre. Pois não. João Francisco Correia. Qual a origem da minha dificuldade de olhar para mim mesmo? Sempre olho para fora. Porque eu sou levado a perceber o cisco no olho do meu irmão e não perceber a trave que está no meu olho. João, o ser humano do século XXI, ele tem uma grande dificuldade que é justamente essa. A dificuldade de olhar para si mesmo. Mas um olhar para si mesmo que venha a questioná-lo sobre o seu sentido de vida. Porque o ser humano do século XXI, da pós-modernidade, ele olha para si mesmo, mas ele olha no sentido de querer aparecer para o outro. Ele olha para si mesmo no sentido vaidoso da palavra. Aliás, ele olha para si mesmo para perceber se ele está sendo visto, se ele está sendo olhado, não é? Se ele está sendo percebido. O homem quer aparecer, o homem do século XXI. Não importa onde, não importa como, não importa em que circunstância. O ser significa aparecer. E daí então a necessidade de olhar para o outro e ver o erro do outro. Por quê? Porque se eu vejo o erro do outro, eu sou melhor que o outro. Então, se o outro tem um defeito, isso quer dizer que eu sou melhor do que o outro. E aí eu apareço mais do que o outro. Tá vendo? O outro é assim, eu não. Eu sou bom, eu sou melhor. Não é? O que falta para o ser humano hoje é deixar esse jogo de aparências e olhar para si mesmo e se perguntar o que preciso melhorar em mim. O que eu devo fazer para que eu me torne uma pessoa melhor nesse mundo? O que eu devo fazer para que realmente eu seja uma pessoa feliz, tenha uma vida significativa? Não para que os outros vejam, não para aparecer, mas para que eu seja feliz, não é? Para que eu seja uma pessoa realizada. Não é? No fundo, olhar o cisco no olho do outro, olhar o defeito do outro, é sinal de uma baixa autoestima muito grande. Não é? Por quê? Porque ao perceber o erro do outro, ao sinalizar o erro do outro, eu estou sinalizando que eu sou melhor que o outro, que eu não tenho esse defeito. E isso é um grande erro. Todos nós temos defeitos. Então eu devo olhar para mim mesmo, me autoanalisar e perceber, será que eu sou uma pessoa boa? O que deve ser mudado em mim para que eu seja uma pessoa melhor nesse mundo? E para que eu seja uma pessoa que tenha uma vida significativa, uma vida que tenha sentido. O grande mal da humanidade hoje é a falta de sentido, é a falta de sentido na vida.
Não é? Daí o grande número de suicídios, né? Daí o grande número de pessoas que navegam na internet, que é um mundo virtual, que é uma ilusão. Não é? Nós criamos essa ilusão para fugir da realidade, para fugir da pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo uma pessoa melhor? Existe vida antes da morte? Está acontecendo vida? Então, João, essa é a grande questão. E a grande questão é: eu estou sendo solidário com o outro? Ou eu estou sendo simplesmente caridoso? E muitas vezes por trás da caridade, que é a coisa mais fácil, não é? Não estou dizendo que ela é desnecessária, mas por trás da caridade muitas vezes está o show, não é? O show de aparecer. Então, o show de dizer: olha, eu distribuo alimentos. Não é? Eu coleto alimentos dos outros e distribuo alimento para os outros, não é? Necessitados. Não é? E, além da caridade, naturalmente, manter o indivíduo na areia movediça, na dependência de que alguém chegue com o alimento. Não é? Não, essa não é a saída. Eu preciso fazer caridade? Claro que sim, mas eu preciso evoluir para a solidariedade, que são ações que façam com que as pessoas cresçam e tenham realmente condições de se desenvolver. E é claro, nós só teremos uma sociedade solidária quando o Estado, o governo, for solidário com as pessoas, com o indivíduo, e o indivíduo for solidário com o governo. Existe um pacto aqui. O que é o imposto de renda? O que são os impostos cobrados? É justamente dentro desse pacto. Existe um pacto de solidariedade. Ou seja, eu pago os meus impostos ao Estado para que o Estado me mantenha em solo firme, para que o Estado me dê as oportunidades que eu devo ter, não é, como indivíduo, como ser humano. Então, o Estado deve retornar esse imposto pago em quê? Em escola, em moradia, em hospitais, em prevenção contra doenças e assim por diante. Saneamento básico. Não é? Então, aqui é um pacto de solidariedade. O Estado, ele recebe o nosso dinheiro para que esse dinheiro seja revertido ao indivíduo. E o indivíduo possa estar pisando em solo firme e tendo naturalmente as mesmas oportunidades que os outros indivíduos têm na sociedade. Aqui nós temos uma sociedade solidária, quando os dois polos, indivíduo e Estado, trabalham juntos. Quando um falha, o outro tende a falhar também. Então vamos supor, o Estado não retorna com eficiência o imposto pago. A tendência de sonegação de impostos é muito grande. Por quê? Porque não se vê o vínculo de solidariedade. Não é nítido o vínculo de solidariedade. Eu morei 10 anos na Alemanha, onde a solidariedade como princípio, ela está mais do que solidificada. Não é? O alemão paga muito imposto, mas o Estado alemão, ele fornece tudo o que for necessário ao indivíduo para que ele continue em solo firme, para que ele não caia na areia movediça. Então, o alemão tem o estudo pago pelo imposto, pelos impostos, desde o jardim da infância até o doutorado. Ele pode fazer um curso profissionalizante se ele quiser. Ele pode fazer até o doutorado se ele quiser. Tudo isso é pago pelo seu dinheiro, pelo imposto que ele paga. A mesma coisa são os hospitais, não é? A mesma coisa é o saneamento básico, a mesma coisa é o direito à moradia. Não tem alemão sem teto, não é? Isso não existe. Por quê? Porque o Estado, ele dá o direito. O Estado dá o salário, desemprego, mas exige também que o indivíduo vá à procura de um emprego. E se ele não puder ir à procura de um emprego, existe uma coisa chamada escola do povo, Volkshochschule. A Volkshochschule é uma escola
que dá cursos profissionalizantes de preparação caso eu esteja defasado na minha profissão. Então, o Estado oferece tudo o que é necessário. Por quê? Porque o cidadão paga imposto. Então, há um vínculo de solidariedade aqui. Então, a solidariedade é mais do que caridade. Né? A solidariedade, ela é uma ação que faz com que as pessoas possam pisar em solo firme. E é o que falta na nossa sociedade e é o que falta na nossa mentalidade. Né? A nossa mentalidade, ela é muito coração, né? Ela é muito emoção, ela é muito melosa. Não é? Por isso que nós fazemos mais caridade do que solidariedade. Solidariedade dá trabalho, solidariedade é mais racional, não é mais fria, não é? Exige do outro também, não é? Que o outro cumpra com seus direitos, com seus deveres. Não é? Então, se eu ofereço um curso como a Humanidade Livre oferece, os jovens têm que vir aqui, não é? Os jovens têm que se esforçar. Não é? Se eu der um prato de comida para o outro não precisa se esforçar. Não é? E eu me sinto bem na minha consciência. Não é? Pronto, aliviei a minha consciência, o outro já, hoje pelo menos ele comeu, não é? Mas ele continua na rua. Não é? E isso não é solução para problema algum. Não é? Isso é um paliativo, não é? Que não resolve o problema do outro e nem cria no outro aquela gana, aquela vontade de crescer, aquela vontade de evoluir. Não é? Pelo contrário, cria no outro a sensação de que eu sou um verme, eu não sou um ser humano, eu sou dependente de outros seres humanos, eu não sou ninguém. E isso é que nós não podemos alimentar nas pessoas. Eu tenho que alimentar nas pessoas, não, você é alguém, você é um ser humano. E como todo ser humano, você tem direito a uma dignidade. Então, você vai crescer, mas vai ter que se esforçar para isso também. Não é? Então, que nós possamos amadurecer essa questão da solidariedade em nós, estendendo a mão para o outro, mas de tal forma que o outro possa ser alguém na vida e não somente ter dependência das outras pessoas. Até o próximo programa.